Gonçalo Prata será um novo reforço do Flamengo. No vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como joga o novo reforço do Mengão. Bom, pessoal, então a gente começa falando aqui do Gonçalo Prata, que é um extremo que atua pelo lado direito, né? Ou seja, mesmo sendo canhoto, ele joga de pé trocado. E ele vai ser um cara muito importante para desequilibrar defesas com dribles ou com velocidade, né? A partir de conduções também. E é um cara que busca sempre muito partir para cima. Então é um jogador bastante terminal, mas que em condução tem um comportamento interessante que é de buscar essas trocas de direção. Então ele recebe aberto, busca esses cortes para dentro, esses cortes mais bruscos, né? Que buscam surpreender a defesa e ele buscar logo na sequência algum tipo de comportamento ou identificar algum companheiro em que ele consiga colocar em situações de criar jogadas, né, ou dar sequência às jogadas. Então sempre trabalhando muito com o pé esquerdo, né, o pé mais forte dele, já que ele é canhoto, e ele é um cara que possui uma agilidade interessante para fazer essas trocas de direção e já logo na sequência buscar esses passos em profundidade, né, nas costas da defesa. Mas antes disso, sempre um raciocínio rápido, né, para dribles, né, possui um bom raciocínio rápido, uma boa capacidade de dribles, mas sobretudo quando ele já está próximo da defesa, né, na frontal da área, esses passes em profundidade vão ser sempre uma tentativa dele buscar somar em termos de jogadas terminais. Então aqui ele vai demonstrar um excelente recurso para poder eliminar o defensor e já logo na sequência no giro buscar um passe por dentro, né, nas costas também da defesa, numa chance clara de gol. Uma via pode ser interessante justamente também porque ele não é fraco fisicamente, são essas jogadas pelo alto, né, ou seja, um jogo mais direto, mas ele consegue esses dribles, né, esse respeito da defesa justamente porque ele é um cara muito ágil fisicamente. Então ele possui uma agilidade interessante e isso muitas vezes vai fazer ele conseguir induzir o defensor, né, vai conseguir ganhar tempo e espaço para poder trabalhar suas jogadas, como nesse caso aqui, mesmo numa situação clara de desvantagem tática, onde ele está num 2 contra 1, mas ainda assim, sempre mapeando, né, o campo, ele consegue enxergar um companheiro na segunda trave e é onde ele vai conseguir criar, né, uma jogada clara, né, de gol para sua equipe. Então, buscando cruzamentos de pé trocado, ele vai sempre buscar muito a segunda trave. É um comportamento que é interessante. Até mesmo em situações de sequência de bolas paradas, como a gente vê nesse exemplo, ele vai sempre tentar buscar, né, a segunda trave, que é uma maneira de pegar a defesa mais desprevenida. Então, jogando até um pouco mais aqui numa situação na fase de construção, a gente vai ver muito essas trocas de corredor, né? Então, se eu falava que ele também é um cara terminal, quando joga um pouco mais recuado, né, numa situação de criação de jogadas, ele vai buscar muito essas trocas de corredor, né, para poder buscar o lado oposto com o pé esquerdo, sempre trabalhando muito com o pé esquerdo, seja nas suas finalizações, onde ele não é uma especialização, né? Onde ele mais peca, inclusive, é nisso. A gente vai ver que aqui nessa origem da jogada, ele vai conseguir o desequilíbrio, vai conseguir bater o defensor, mas na hora de definir, fraquinho, assim como as outras duas finalizações que a gente viu no vídeo anteriormente, né? Então, jogando até um pouco mais por dentro, né, no meio espaço, é onde a gente vê ele, inclusive, trabalhando um pouco mais em termos de criação de jogadas, né? Então, onde ele vai circular um pouco mais, vai ter uma certa facilidade para poder flutuar por zonas mais centrais do campo, e é onde a gente vai ver ele participando, inclusive, da circulação ofensiva da sua equipe. Então, muitas vezes não vai ser somente aquele cara que vai acelerar muito, que vai buscar o último passe, né? Embora, se eu falei anteriormente que ele busca muito trabalhar com o pé esquerdo, aqui a gente vai ver até o oposto disso, porque ele recebe um pouco mais por dentro, novamente, né? Jogando aqui na entrelinha. O passe mais fácil seria o passe lá para cima com o pé esquerdo, inclusive seria um passe muito tranquilo para ele poder executar, mas essa vertente, essa mentalidade que ele tem mais agressiva de buscar o último passe, vai fazer com que ele o trabalhe aqui com o pé direito, né, que é o pé não dominante dele, e é onde ele vai acionar, né, o companheiro, né, o lateral que aparece em profundidade, né, numa situação muito boa, e ele ainda assim tem espaço para aparecer dentro da área. Um outro aspecto interessante é essas buscas pelas faltas, que são bem interessantes, inclusive, para buscar essas faltas, né, mais próximas em situações bem perigosas dentro do campo.